Olá e boas-vindas a todo mundo que nos acompanha em mais esta nossa exploração de hoje. É muito bom estar aqui de novo. Com certeza, é sempre excelente ter a companhia de cada pessoa que tira um tempinho para escutar esse nosso mergulho profundo. E olha, hoje a gente vai entrar numa história que, à primeira vista parece só mais um daqueles causos cotidianos. Uma daquelas cenas rápidas de rua, né? E isso, uma cena que a gente presenciaria na calçada e esqueceria 5 minutos depois. Mas a verdade é que essa situação carrega um universo inteiro de complexidade. Sem dúvida. Nós vamos viajar um pouquinho hoje. Vamos direto para as ruas tranquilas e quase sempre muito quentes, lá de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Um cenário perfeito para o que a gente vai analisar. É. E a nossa missão hoje é tentar extrair as camadas de significado de uma história real, bem simples na superfície. É sobre um vendedor de picolés, uma carteira perdida na rua e um choque de realidades muito forte. E eu complementaria dizendo que o que nós vamos dissecar hoje vai muito além de um simples caso de achados e perdidos. Na verdade, é um estudo de personagem fascinante, sabe? Aham, com certeza. É uma janela incrível para a gente discutir ética, instintos de sobrevivência e, principalmente, aquele abismo social invisível que separa as pessoas nas calçadas das nossas cidades. Acaba sendo um teste laboratório sobre quem nós somos quando achamos que ninguém está olhando. Perfeito. Então vamos desempacotar isso. Imagina a cena com a gente. Nós temos o nosso protagonista, o Senhor João. E eu confesso que logo de cara é quase impossível não sentir o peso da rotina desse homem. É uma rotina brutal. Muito. A gente está falando de um senhor de 83 anos de idade. 83 anos. Pois é. Pela idade, a gente já sabe que ele nasceu lá atrás, viveu outras épocas. E como é que é o dia a dia dele hoje? Ele tenta complementar uma aposentadoria minguada, de apenas um salário mínimo, empurrando um carrinho de sorvete pelas ruas. Empurrar um carrinho desses não é leve. Nada leve. Ele passa por aquelas ruas de pouco movimento em Campo Grande e a fonte descreve que ele vai gritando a plenos pulmões sorvete para ver se atrai algum cliente. É uma imagem muito dura, né? Um retrato de uma parcela gigantesca da população brasileira que simplesmente não consegue parar de trabalhar na velhice. E a gente precisa aprofundar um pouquinho nesse contexto socioeconômico para entender as estacas dessa história. Pensa na realidade física do Senhor João. Sim, o corpo dele. Exato. As mãos dele são descritas no material original como profundamente calejadas por uma vida inteira de trabalho pesado na roça. Ou seja, o corpo dele carrega o mapa de décadas de esforço braçal contínuo. Com muito suor envolvido. Muito. E hoje viver com um salário mínimo e morando numa casa alugada, bem pobre, na periferia da cidade, que é a situação exata dele, é um exercício diário de sobrevivência. É malabarismo financeiro puro. A conta não fecha no fim do mês. Nunca fecha. O dinheiro da aposentadoria vai quase todo só para garantir o teto, o aluguel. O que sobra, se é que sobra alguma coisa, vai para o básico da alimentação ou para aqueles remédios que a idade inevitavelmente acaba exigindo. Pois é. Então, estar ali empurrando aquele carrinho sob o sol não é um passatempo para ele se manter ativo. É uma necessidade visceral. Ele não tem uma rede de segurança, ele vive na corda bamba todo santo dia. É exatamente nesse cenário, no meio dessa corda bamba diária, que acontece o incidente que muda o dia dele. Ele está lá, na rota de sempre, gritando que tem sorvete. A rotina normal. A rotina de anos. E de repente, no meio de uma grama mais alta ali na calçada, ele vê uma carteira caída. Ele para o carrinho ali mesmo, na beira da guia, e, olha, imagina a reação de alguém que vive contando moedas para comprar o básico, ao ver uma carteira assim, perdida no chão. É um choque de adrenalina, com certeza. Ele pega a carteira, e o texto diz que ele pega com as mãos trêmulas. Até aquele segundo, ele nem sabe o que tem lá dentro. E quando ele abre, vem a surpresa. Tem R$ 200 em dinheiro vivo. E não é qualquer dinheiro, né? Não. Tem um detalhe na cena que eu achei impressionante. São 2 notas de R$ 100 novinhas, daquelas estalando, que acabaram de sair do caixa eletrônico. Esse detalhe muda tudo. Muda, né? E o Sr. João fica olhando fixamente para aquele dinheiro guardado ali. E a forma como ele pega as notas é com um cuidado extremo, como se ele estivesse manuseando a página de um livro muito antigo e muito valioso.
Uma reverência quase. Exato, uma reverência. Aí ele pega esse dinheiro, guarda no bolso da sua calça surrada e de forma quase automática ele volta a empurrar o carrinho e continua vendendo os picolés. Mas me diz uma coisa, por que esse contraste visual das notas chama tanta atenção da gente nessa análise? O que é fascinante aqui é como esses pequenos detalhes físicos contam a história inteira pra gente. Sim, De um lado, você tem essas notas de 100 novinhas. Esse adjetivo mostra que é um dinheiro que circula numa outra camada da sociedade. É um dinheiro fresco, intocado, que pertence a um mundo de abundância, onde alguém deixa cair R$ 200 na grama e talvez nem perceba na hora. nossa, é verdade. E do outro lado do espectro, esse dinheiro vai parar dentro do bolso de uma calça surrada, guardado por aquelas mãos calejadas da roça. É literalmente o choque de dois universos dentro de um único bolso de calça. Que imagem forte. Muito forte. Porque, para o dono original dessa carteira, perder R$ 200 na grama pode ser só um incômodo. Talvez seja o valor de um jantar rápido no fim de semana. Mas para o senhor João, que trata aquele papel como um artefato precioso, R$ 200 é um abismo de diferença no orçamento do mês. É a garantia de que a conta de luz vai ser paga, sabe? Ou de que a despensa vai ter um pouco mais de arroz e feijão. É um piso absurdo. E o dia dele continua depois disso. Chega o final da tarde, o sol vai baixando e o Sr. João faz o mesmo caminho de volta para casa, empurrando o carrinho pela mesma rota que ele percorre há muitos anos. Mas agora com um peso extra no bolso. Exatamente. A cabeça dele está a 1000 por hora. O pensamento está fixo na carteira e no dinheiro. Porque além das notas, ele encontrou documentos ali. Tem o nome do dono, um rapaz chamado Miguel, e vários cartões de firma com o telefone dele. Ou seja, o dinheiro tem rosto. Tem rosto, tem nome, tem emprego. Não é um tesouro sem dono que caiu do céu no colo dele. A pessoa existe. E aí a noite cai na periferia de Campo Grande. E o Sr. João simplesmente não consegue pregar o olho. A insônia bate forte. Ele vira de um lado para o outro na cama, vivendo uma angústia provocada por esses R$ 200. Como a gente pode analisar essa batalha interna, essa noite em claro, de alguém que precisa tanto daquela grana, mas que sabe muito bem de quem ela é? Olha, essa é a grande encruzilhada moral da história. É muito fácil para quem está com as contas pagas no final do mês e com a geladeira cheia de comida, olhar de fora para essa cena e dizer, bom, a coisa certa a fazer é óbvia, basta devolver o dinheiro. Falar de fora é sempre mais fácil, né? Muito mais fácil. A gente tem que ter muita empatia pela dimensão desse dilema. A psicologia da escassez é um negócio brutal. Quando você vive no limite absoluto, seu cérebro entra num modo de sobrevivência constante. R$ 200 para um homem que mal consegue pagar o aluguel daquela casinha simples não é um extra ou um luxo, é um respiro vital. É oxigênio. É oxigênio. A tentação física, material mesmo, de simplesmente ficar em silêncio, não contar para ninguém e usar aquele dinheiro para aliviar um pouco a própria dor, deve ser avassaladora num quarto escuro. A vida inteira dele foi marcada por dificuldades cruéis. A vida não pegou nada leve com ele. De jeito nenhum. Então, a grande pergunta que deve ter passado na cabeça dele é por que eu deveria pegar leve com o mundo agora? Por que não ficar com isso? Pois é. E é justamente nesse momento de tensão, no escuro do quarto, que uma coisa muito poderosa acontece na narrativa. Ele começa a ouvir a voz da mãe dele. As raízes falam mais alto, né? Muito mais alto. As memórias daquela infância pobre, lá da época da roça, vêm à tona com tudo. Os princípios que ele recebeu dos pais eram extremamente rígidos. E a mãe dele, que foi a pessoa com quem ele passou mais tempo trabalhando duro na vida, sempre repetia regras muito claras. Quais eram as palavras dela? Ela dizia para ele, seja honesto e nunca pegue nada de ninguém que não lhe pertença. E ela completava dizendo que o maior presente de Deus é a honestidade. Nossa, que herança! E eu fico pensando muito nessa dinâmica. Parece que esses princípios que a gente aprende lá atrás, na infância, funcionam como uma espécie de âncora grossa num navio, sabe? No meio de uma tempestade moral dessas, onde tudo ao seu redor, o cansaço, a fome, o aluguel atrasado, tudo diz para você ficar com o dinheiro, essa educação invisível que não deixa o barco virar. É uma estrutura interna que nada derruba. Sim, mas eu te pergunto,
Por que será que, muitas vezes, nessas famílias que têm bem menos recursos materiais, essa rigidez ética e moral é tão presente? Quase como se fosse um patrimônio de família mesmo. Essa é uma observação excelente para a gente aprofundar. Se a gente olhar sociologicamente, quando você retira de uma família todos os bens materiais, o dinheiro, a terra, o luxo, o que resta como patrimônio verdadeiro para passar adiante? O que a pessoa é, né? Exato. Resta o nome, resta a honra e resta a palavra dada. Em muitas comunidades rurais e periféricas, como a que formou o Sr. João, a honestidade não é só uma virtude filosófica bonita. É a sua única moeda de troca social. Faz tudo sentido. É o que garante o respeito dos seus vizinhos. É o que garante que o dono da mercearia vai te fiar um pacote de arroz e um óleo no momento de aperto, porque ele sabe que a sua palavra vale ouro. A mãe do Sr. João plantou nele, a vida toda, a ideia de que a honestidade é o maior presente. Porque era o único que ela podia dar. Exatamente isso. Ela não pôde deixar terras, não pôde deixar casas ou uma conta bancária de herança para ele. A herança foi a retidão de caráter. E é essa riqueza interna, que é colossal e foi forjada na falta de quase tudo, que acaba vencendo a insônia dele naquela madrugada. Ele acorda e decide que o dinheiro vai voltar para o dono. A decisão está tomada. O dia amanhece e o Sr. João está pronto, com a consciência alinhada para fazer a coisa certa. Mas aí a gente esbarra numa ironia muito cruel da vida prática. A logística da coisa toda. Exato. Ele quer devolver a carteira agora mesmo, mas tem um obstáculo gigante no caminho. Ele simplesmente não tem um celular. A história detalha bem isso. Ele nunca, em toda a vida de trabalho dele, conseguiu comprar um aparelho com o dinheirinho que tirava dos picolés. É o isolamento digital em pessoa. Total. Dá para sentir o peso disso na cena. Num mundo onde a gente hoje em dia praticamente nasce com uma tela brilhante na mão, ele está completamente isolado dessa facilidade básica. E como ele resolve isso? Ele veste a camisa velha dele, azul marinho, de todo dia de trabalho, e tem que ir bater na porta de um amigo que mora ali perto para pedir um celular emprestado. Quer dizer, até para devolver um dinheiro achado e fazer uma boa ação, a vulnerabilidade financeira dele cobra um pedágio, um preço alto. É. Isso evidencia de forma muito nítida o fosso tecnológico e social do nosso país. Ele depende da infraestrutura e da boa vontade de terceiros até para poder se comunicar. E a dinâmica dessa ligação que ele faz com a ajuda desse vizinho já começa a dar o tom exato do que vai acontecer no final. É uma prévia, né? É. O vizinho pega o telefone e digita o número do cartão de visitas que estava na carteira, e a forma como o dono do cartão atende do outro lado da linha é muito, muito simbólica. Bem seca. Atende uma voz totalmente sem emoção. O texto descreve como alguém que parece ter amanhecido sem gosto pela vida, sabe? Daquelas pessoas estressadas que já acordam descarregando a raiva da própria rotina nos outros. E temos ali o Sr. João segurando o aparelho. Ele nem tem familiaridade com o celular, não sabe direito onde fala. Ele tenta se explicar do jeito dele. Sim, ele tenta articular de forma simples e direta que achou a carteira do rapaz e pergunta como é que ele faz para entregar. E aqui é que a coisa fica realmente interessante para quem está escutando a gente. Porque, vamos pensar, se eu ou qualquer pessoa perde a carteira com todos os documentos, cartões de crédito da firma, dinheiro vivo, e alguém liga do nada dizendo que achou tudo intacto, qual seria a reação normal? Um alívio gigantesco, claro. A gente explode de alegria, a gente agradece 1000 vezes no telefone, diz que a pessoa caiu do céu, que salvou a semana. Mas a resposta do Miguel, o dono da carteira, é assustadoramente fria e burocrática. Ele manda um sonoro "legal, que bom", onde encontra o senhor. Quase como se fosse uma obrigação do Sr. João. Exato, só isso, sem calor humano nenhum. Eles combinam de se cruzar em uma rua ali por perto mesmo, e aí o Sr. João vai para lá, empurrando o carrinho, para cumprir o que combinou. E a gente não pode deixar passar despercebido o sacrifício invisível que vem logo a seguir nessa parte da história. O Sr. João chega no local marcado, encosta o carrinho de sorvete ali no meio-fio, senta na calçada e espera. E ele espera bastante, né? Ele fica ali pacientemente por cerca de 30 minutos. Imagina o calor que faz em Campo Grande. Imagina o cansaço acumulado de um corpo de 83 anos, sentado na rua dura,
E os picolés ali no carrinho precisando ser vendidos. Derretendo, talvez. Pois é, ele aguarda com aquela paciência de quem tem o sentimento de dever cumprido. Mas, do ponto de vista estritamente prático e econômico, o que está acontecendo ali de verdade? Ele está abrindo mão do próprio tempo de trabalho produtivo. É um tempo que custa caro para ele. Muito caro. Meia hora sem poder andar e gritar sorvete pela rua é meia hora de vendas perdidas. E essa é a única fonte de renda que ele tem para inteirar a aposentadoria. Ele pausa o próprio sustento, literalmente, para resolver o problema de um estranho que soou completamente indiferente e impaciente no telefone. É um nível de abnegação e de sacrifício que a gente quase não vê mais por aí. Mas aí, finalmente, a gente chega na cena final desse caos, que é o clímax absoluto desse choque de mundos que a gente vem desenhando. O encontro. O encontro. O Sr. João está lá sentadinho na calçada esperando, de repente encosta um carro moderno, de cor preta, desce um homem jovem, que é o Miguel, só que o cara não desce do carro aliviado, sorrindo ou procurando quem salvou o dia dele. Ele desce já esbravejando, falando sem parar no celular, gritando alto com alguém do outro lado da linha. Totalmente imerso no próprio caos. Completamente engolido por esse caos corporativo, ou seja lá o que for. O Sr. João muito educadamente levanta e pergunta para ele se ele é o tal do Miguel. E olha, o que você acha que esse comportamento do jovem colado no celular significa? É só uma falta de educação pontual ou tem algo mais profundo sobre a forma como a gente vive em sociedade hoje em dia? Se a gente conecta isso com um panorama bem maior, não se trata apenas de apontar o dedo e julgar o Miguel como se ele fosse um vilão de novela das 8, sabe? Certo. Mas trata-se de observar nele o sintoma muito claro de uma doença moderna que afeta muita gente. A atitude dele reflete o que os sociólogos chamam de cultura da pressa e da desconexão extrema. O aparelho de celular naquela cena age literalmente como um muro de concreto entre duas pessoas. Um escudo, né? Um escudo. Quando o senhor João pergunta se ele é o Miguel, o jovem sequer se dá o trabalho de abaixar o aparelho e olhar nos olhos do idoso. Ele faz apenas um aceno rápido e mecânico com a cabeça, dizendo que sim. E aí vem a entrega. Sim, o senhor João estende aquelas mãos trêmulas e calejadas e entrega a carteira intacta. O jovem pega a carteira, enfia de qualquer jeito no bolso da calça, entra no carro preto de volta, bate a porta e arranca. Ele sai disparado. Meu Deus. Ele faz toda essa transação sem interromper a ligação telefônica em nenhum momento e sem dizer uma única palavra diretamente para o senhor João. Sem um muito obrigado, sem um sorriso, sem um aceno de mão. Ele simplesmente ignorou a existência daquele vendedor de sorvetes. É chocante pensar nisso. O trabalhador honesto de 83 anos virou apenas um poste ali, um obstáculo invisível ou uma máquina de autoatendimento que o Miguel precisava contornar no meio do dia ocupadíssimo dele. É uma cena de cortar o coração. Imagina isso visualmente. O carro preto e moderno sumindo lá no fim da rua, levantando poeira, e o velhinho de camisa velha azul marinho e calça surrada, sozinho na calçada, sem ter recebido nem sequer um olhar de gratidão pelo gesto que custou a noite de sono e o tempo de trabalho dele. É o abismo social ilustrado. Mas o que eu acho mais forte, a maior lição de todas, é a reação do senhor João depois que a poeira baixa e o carro some. Ele não xinga o rapaz, ele não chora de raiva, ele não se arrepende de ter devolvido o dinheiro, ele simplesmente volta para o meio da rua, ajeita o carrinho e volta a gritar sorvete a plenos pulmões. Ele segue a vida dele, ele continua as vendas dele como se nada tivesse acontecido. Mas tem um detalhe crucial aí. Ele volta com a consciência absolutamente tranquila de que ele fez o que era certo. A balança moral dele está equilibrada. Então, como a gente sintetiza isso? O que tudo isso significa para nós no fim do dia? Significa, acima de tudo, que a estrutura de caráter de uma pessoa não tem absolutamente nenhuma relação com o saldo da conta bancária dela. Ou com a modernidade e o luxo do carro que ela dirige. A grande lição que a gente extrai dessa fonte, dessa observação profunda, é que a honestidade para algumas pessoas é um valor inegociável, independentemente do preço. É inegociável mesmo.
O Sr. João foi testado pelo universo no momento de maior fragilidade financeira possível. Ninguém, absolutamente ninguém na face da Terra, jamais saberia se ele pegasse aqueles R$ 200 e pagasse uma dívida dele. Mas ele saberia. A consciência dele saberia. Exato. E, para ele, aquela lição antiga lá dos tempos da roça, de que a honestidade é o melhor presente de Deus, se provou mais forte do que a fome, mais forte do que o cansaço e mais forte do que a dificuldade de pagar o aluguel no fim do mês. É lindo isso. O contraste que o texto faz é brutal, mas é muito real. Quem tem o status visível, quem tem o dinheiro fresco e quem tem o suposto poder na cena é o jovem impaciente do carro preto. Mas quem tem a educação verdadeira, a empatia, o respeito básico pelo outro e a bússola moral totalmente intacta é o homem muito podre que empurra o carrinho de picolé. Fica muito claro lendo o texto que esse homem, dentro de suas crenças e da sua fé, já tem o seu lugar de paz e de descanso garantidos lá no céu. Com toda certeza. E olha, escutar uma análise dessas faz quem acompanha esse nosso mergulho repensar os próprios valores. O que é que a gente considera como verdadeira riqueza, né? A gente gasta tanta energia consumindo conteúdo rápido, tentando ser hiperprodutivo o tempo todo, tentando otimizar cada segundo do nosso dia. Vivendo na pressa. Vivendo nessa pressa. E muitas vezes, as maiores lições sobre o que significa ser humano e ser decente de verdade não estão naqueles palcos de grandes eventos, nem em livros de negócios best-sellers. Elas estão na rua. Elas estão com um vendedor de picolés de 83 anos no meio do fio de uma calçada silenciosa em Campo Grande, provando para o mundo que a dignidade é algo que ninguém pode arrancar de você, mesmo que você não tenha mais nada no bolso. E isso levanta uma questão muito importante que eu acho que vale a pena a gente deixar ecoando na cabeça de quem nos escuta hoje. Por favor, manda ver. Diante dessa pressa crônica que todos nós vivemos, onde a tela do celular parece ter virado uma extensão do nosso próprio corpo, quantas vezes nós mesmos não somos o Miguel dessa história? Nossa. Pensa bem, quantas interações diárias com pessoas invisibilizadas que estão nos servindo, nos ajudando no trabalho, ou simplesmente cruzando o nosso caminho na rua, nós tratamos de forma fria e distante porque estamos ocupados demais olhando para as nossas telas e nossos próprios problemas. Será que, nessa nossa busca desenfreada por resolver as nossas próprias urgências, nós não estamos passando batidos por verdadeiros gigantes morais que estão bem ali ao nosso redor? Que soco no estômago, mas um soco muito necessário para a gente acordar. É uma provocação e tanto para a gente levar para o travesseiro nessa noite e repensar nossas atitudes de amanhã. Bom, nós vamos ficando por aqui. Quero agradecer demais do fundo do coração a companhia de cada pessoa que tirou um tempinho da rotina para estar com a gente hoje neste mergulho nas entrelinhas da história do Sr. João. O convite que fica para todo mundo é que a gente continue questionando, prestando atenção aos pequenos detalhes e, principalmente, olhando de verdade nos olhos de quem cruza o nosso caminho todos os dias. Um grande abraço e até a nossa próxima exploração profunda.